Olá, internautas que acompanham o canal Candeia. Ano de 2016 e não se fala em outra coisa a não ser na Operação Lava Jato, após a condução coercitiva no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre arbitrariedades da Operação Lava Jato, se a Operação Lava Jato interfere ou não na justiça brasileira, o que está se falando lá fora sobre a justiça brasileira por conta da Operação Lava Jato, viemos ao Fórum João Mendes, no centro da capital paulista, falar com o professor de processo penal Guilherme Madeira, que eu agradeço ter nos recebido aqui na sua sala no Fórum João Mendes para fazer essa entrevista. Guilherme, muito obrigado. Professor, a gente queria primeiro falar sobre a Operação Lava Jato, que esse termo ficou muito popular agora em decorrência da condução do Lula, e a gente queria saber um pouco sobre o que é a Lava Jato, então mais ou menos o básico sobre ela para a gente introduzir o assunto. Bom, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. A Operação Lava Jato, como ficou conhecida por toda a imprensa e por toda a população brasileira, nada mais é do que uma ação penal, uma investigação criminal, em que se apura uma série de desvios, alegados desvios financeiros, fruto de, basicamente, de vários crimes, mas especificamente de corrupção. Então, basicamente é isso, é uma ação penal promovida para tentar punir corruptos e corruptores. Essa é a ideia básica dessa ação. E professor, e muito se falou na condução do Lula, uns dizem que foi legal, outros dizem que não. A gente observa que a maioria dos magistrados, inclusive pertencentes ao governo FHC, foram contra essa medida, mas essa medida não é inédita com o Lula, ela aconteceu só na Operação Lava Jato 117 vezes. Aí eu queria saber de você se isso está sendo em excesso, como está sendo conduzida essas conduções coercitivas. Eu queria saber um pouco sobre o que é também a condução coercitiva. Olha, é importante o pessoal entender isso. A condução coercitiva, ou condução debaixo de vara, como era dito pelos antigos, é uma ordem que o juiz dá para que uma pessoa seja levada a um determinado local para ser ouvida, para prestar um esclarecimento, mas não só. Ela pode ser conduzida coercitivamente para fazer um reconhecimento, por exemplo, ou uma acariação com outra testemunha. É basicamente uma medida probatória. Ela está prevista no artigo 260 do Código de Processo Penal. E há um problema no caso envolvendo o ex-presidente Lula. O problema básico dessa medida é que ela pressupõe que tenha havido um descumprimento anterior. E não houve descumprimento anterior. O presidente Lula, nesse caso, não foi intimado para prestar o depoimento dele. Então, não se poderia determinar a condução coercitiva nesse caso. O juiz disse em sua decisão, ele disse duas coisas, que ele fazia aquilo para evitar um clamor popular ou manifestações populares, e que isso, portanto, seria para proteger a própria figura do presidente. Com o máximo respeito possível, acho difícil aceitar como válida essa fundamentação. Não deu muito certo, porque polarizou aí, as manifestações já estão a todo vapor. Além de não ter dado muito certo, você não usa um direito de alguém contra essa pessoa. A condução coercitiva, ela é uma medida de força. E a força no direito só pode ser usada quando a lei expressamente autoriza. E não foi o caso. Além disso, o magistrado disse que, em sua decisão, que só seria conduzido coercitivamente se não aceitasse ir naquele momento para a delegacia. Com todo respeito, de novo, isso é a condução coercitiva. Quando eu determino condução coercitiva nos meus processos, o oficial de justiça fala: o senhor vai querer ir comigo ou eu vou ter que chamar a polícia? Então isso é a condução coercitiva. Não havia alternativa ali. Quando não há alternativa, há uma condução coercitiva. Bom, professor, o juiz Sérgio Moro é considerado linha dura por alguns especialistas, inclusive ele tem alguns processos no Conselho Nacional de Justiça desde 2005, sobre alguns questionamentos de arbitrariedade em operações anteriores. E quem mais está falando sobre o assunto é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele está citando várias coisas como termos como Lula levado abaixo de vara e que a gente não pode ter uma ditadura do judiciário. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as declarações do ministro, se o senhor concorda ou não. Olha, é sempre delicado falar da conduta de um magistrado sem conhecer exatamente
o processo. O que me parece de mais relevante aí nessa questão é algo que hoje não é exclusividade do Brasil, é algo que é repensado no mundo inteiro, é o papel do judiciário. No Brasil, cunhou-se essa expressão ditadura do judiciário, me parece uma expressão ruim de ser usada, porque ainda que discordemos de decisões de um magistrado ou de outro, o fato é que nosso sistema ele é bem dividido. Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensoria, cada um tem a sua função e tenta proferir aí, interferir no sentido positivo da palavra, interferir nas decisões do Judiciário. É óbvio que incomoda. É óbvio que incomoda alguém tomar a decisão por nós. Mas esse é o papel do Judiciário. O Judiciário é o que decide por último e o Supremo é o que erra por último. Os próprios ministros dizem isso reiteradas vezes. Nós do Supremo temos o privilégio de errar por último. Eu não acho que nós vivemos uma ditadura do Judiciário, mas acho que vivemos aí questões que precisam ser repensadas. Por que esse protagonismo do Judiciário? Na natureza, na sociedade, o poder não se admite vácuo. O Judiciário está ocupando um espaço que foi deixado. A Operação Lava Jato ela não só repercute aqui no Brasil, mas também está repercutindo fora do país. Em uma entrevista feita pela Carta Maior, pelo site Carta Maior, chegaram a um jurista argentino e que é ex-ministro da Suprema Corte da Argentina, que é o Eugênio Raul Zaffaroni. Ele é considerado inclusive um dos maiores penalistas da América Latina e chegou a pergunta para ele sobre fazer uma comparação entre a Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália e na década de 90, e a Operação Lava Jato. E a resposta dele foi categórica: a Operação Mãos Limpas não era um golpe de Estado. E aí eu queria ouvir de você se é um golpe de Estado mesmo, se você concorda com essa fala, se você tem algum termo para definir o que está acontecendo e não ficar nessa entre ditadura, golpe de Estado, uma forma mais maleável de se levar a argumentação desse assunto. Olha, chamar de golpe de Estado a Lava Jato, me parece que no momento ainda seria muito temerário, seria muito... ter uma visão muito partidária do tema. O professor Eugênio Raul Zaffaroni é um dos maiores penalistas do mundo, não apenas da América Latina, é um grande nome, um grande defensor da causa dos direitos humanos e respeito muito, ele é muito respeitado, principalmente por nós brasileiros. Agora, o que se precisa entender, o que se precisa verificar, a gente continuamente ouve, principalmente pelos órgãos de imprensa não tradicionais, que pessoas de outros partidos são citados na Lava Jato. Delações teriam sido homologadas contra políticos, ex-candidatos a cargos importantes e da oposição. Só que a gente não vê, por outro lado, isso na mídia tradicional. Então a gente precisa entender: é um golpe de Estado ou, na verdade, é uma mudança na forma de se tratar a política no país? Precisamos entender até que ponto esses políticos da oposição estão envolvidos na Lava Jato, o que vai acontecer com eles. Eu acho que é prematuro tecer uma consideração no sentido de que a Lava Jato ela é um golpe de Estado ou ela não é um golpe de Estado. Eu acho que tudo vai depender como ela se desenvolve. E a gente não pode esquecer que parte da Lava Jato está em Curitiba e parte está no próprio Supremo. Então precisamos ver aí como é que as coisas caminham, seja em Curitiba, seja no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, tanto quanto os políticos e juristas envolvidos na Operação Lava Jato, a imprensa tem um papel principal aí e está sendo debatido sobre tais ilegalidades de vazamentos, enfim. Eu queria saber de você, porque assim, a Dilma, por exemplo, falou que isso fere o Estado Democrático de Direito, tais vazamentos. E, inclusive, a delação do Delcídio do Amaral gerou uma polêmica porque ele não reconheceu o depoimento dele, mas também não negou. A declaração deveria ter sido dada para o Janot e não para órgãos jurídicos anteriores.
E aí eu queria saber do senhor o quanto esses vazamentos interferem na investigação e se isso pode atrapalhar no andamento de alguns processos. Olha, esse tema, para mim, é um dos temas centrais hoje do processo penal. Eu debato muito com os meus alunos isso e não há uma resposta. Eu não tenho uma resposta clara para isso. A liberdade de imprensa ela é fundamental. Ela é fundamental. Acho que ninguém discorda disso. Por outro lado, a manipulação por parte da imprensa, os vazamentos seletivos, não são corretos. Se o senhor acha que está havendo vazamento seletivo? Ah, sem dúvida. Se a gente só ouve vazamento na grande imprensa relativo ao grupo ligado ao governo, me parece que o vazamento é seletivo. Quando a gente pensa, por exemplo, na madrugada de sexta-feira, a operação na casa do presidente Lula foi na sexta, né? Na madrugada de quinta para sexta, às 2 da manhã, um jornalista publicou no Twitter às 2 da manhã. Amanhã. Diego Skosteg, né? Isso, eu não sei pronunciar o sobrenome. Eu acho que é Skosteg. É alguma coisa, acho que é da época. Da época. Esse jornalista publicou no Twitter. Teremos um amanhecer maravilhoso. Teremos um amanhecer maravilhoso, às 2 da manhã ele publica isso. Veja, a menos que ele estivesse se referindo sobre a sua própria vida pessoal, e eu estou sendo evidentemente irônico, ele estava falando do caso da Lava Jato e da busca e apreensão que ocorreria. Não me parece adequado. Não me parece adequado. Você avisar de antemão, seja qual for o político, seja o Lula, seja o Eduardo Cunha, seja qual for, você avisar de antemão a imprensa, me parece extremamente temerário. Se ele sabia disso, é porque alguém o avisou. Quem o avisou? Não sei. Isso pode atrapalhar a investigação? No limite, pode. Imagine que... Gera descrédito também na justiça ou não? Não acho que gere descrédito, salvo para aqueles que são partidários e vão querer desacreditar. Mas imagine que esse jornalista dê com a língua nos dentes e acabe chegando em alguém que é ligado ao próprio governo, avisa o presidente, imaginemos que o presidente destruísse uma prova importante. Pode acontecer. Não se avisa de antemão uma operação justamente porque o segredo dessa operação é o seu caráter de sigilo, de as pessoas chegarem lá e não darem tempo de nada ser destruído, ser manipulado. Então, eu, quando autorizava esse tipo de medida, eu sempre fui muito duro e sempre disse, sem vazamento. E agora, uma questão um pouco mais política. Você sente que pende mais para um lado do que pelo outro? Porque... contextualizando uma frase do Milor Fernandes, ele disse que jornalismo é oposição, o resto é festival de secos e molhados. Mas a quem seria essa oposição? Nos processos que o senhor acompanha, você vê que mais um lado é mais prejudicado que o outro ou não? Olha, a verdade é que há um lado mais prejudicado sim, mas não é só nessa operação. O sistema de forças no processo penal brasileiro, ele é criado de forma que normalmente a defesa tem um papel mais frágil no processo penal. Seja a defesa do governo, seja a defesa de opositores do governo, seja a defesa do Zé da esquina que está sendo processado. Eu tenho um assessor que tem uma frase muito boa. Se a gente for pensar que a maioria dos réus no processo penal é pobre, a frase dele é perfeita, porque ele diz, é fácil bater em pobre no país. E é isso, é muito fácil bater em pobre no país. Nós ainda precisamos aprofundar a cultura de proteção dos direitos humanos. Infelizmente, no Brasil, se confunde e se acha que a Lava Jato não vai gerar danos colaterais. Vai sim. E quem vai sofrer os danos colaterais é a população, principalmente a população pobre. Porque no Brasil é fácil bater em pobre. Agora, falando lá de fora novamente, a revista The Economist, numa reportagem sobre corrupção, ela citou a justiça brasileira como antiquada e confusa, estranha. E ela cita que prender antes de julgar é uma falha da cultura legislativa do país e que esses, entre aspas, desmandos do Sérgio Moro nada mais é do que uma aceitação do que ele já vem fazendo, a legislação brasileira aceita o que ele vem fazendo, por isso que ele faz.
E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse artigo da Economist e se falasse um pouco sobre alguma perspectiva da Lava Jato, se isso pode prejudicar ou não o Brasil lá fora. Em primeiro lugar, é engraçado ouvir uma publicação britânica falando do sistema jurídico brasileiro, porque a Inglaterra é um dos países mais condenados em processos perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. Eu não lembro em qual ranking que ela está, mas ela é um dos países que mais viola direitos humanos, segundo a própria Corte Europeia de Direitos Humanos. Em segundo lugar, no Brasil prende-se muito. A prisão antes do trânsito em julgado, ela existe de maneira exacerbada no Brasil. O Sérgio Moro simplesmente representa nesse ponto o que é a maioria da cultura jurídica brasileira de usar em demasia a prisão preventiva. Houve uma mudança em 2011, essa mudança na lei de 2011 gerou uma diminuição do encarceramento, mas mesmo assim o fato é que se prende muito no Brasil antes do trânsito em julgado. Há um abuso de prisões preventivas. Mas veja, há um abuso, quando eu digo isso, eu preciso deixar claro, é um abuso que a jurisprudência aceita, que as cortes brasileiras aceitam. Então, na visão das cortes brasileiras, está tudo ok, não há erro algum. Eu acho que há um exagero no uso da prisão preventiva, não só na Lava Jato, mas nos processos em geral. Bom, e sem partidarismo algum, a gente infelizmente vai chegando ao final dessa clara entrevista com o professor de processo penal Guilherme Madeira. A gente agradece a presença novamente aqui no Fórum João Mendes. Espero que seja de bom proveito essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço e estamos aí para eventuais esclarecimentos que precisarem. Valeu!